Fala aí, galera, vamos a mais um vídeo aqui no canal. O próximo confronto aí do Palmeiras com o Ceará promete. E a partir de agora vocês vão saber a escalação para esse jogaço que promete, né, trazer aí o Verdão para a liderança do Brasileirão novamente. E claro, se vocês gostam do Palmeiras, fica comigo até o final para não perder nada, toda a análise dos comentaristas aí da ESPN Brasil. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando aquele like maroto para nos ajudar no crescimento do canal. Agora sim, vamos pro vídeo. A gente conhece muito bem a equipe do Palmeiras, eu em especial conheço muito bem o professor Abel também, trabalhamos juntos na Grécia, no PAOK. É um treinador que fala por si só dos últimos anos do que ele conquistou com o Palmeiras, mas a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, da nossa comissão técnica e o quanto ela tem esse cuidado de sempre botar os melhores jogadores em condições para poder fazer grandes partidas. Fazer uma partida de inteligência, uma partida que a gente sabe que não são só 90 minutos, tem o jogo da volta em São Paulo. Estamos viajando muito, né? Temos muito jogo fora de casa, mas estamos bem, o time está bem, estamos juntos, então isso vai ser bom para nós, para enfrentar este jogo que é muito importante, como eu falei, então acho que vamos a fazer um bom jogo. Vamos às prováveis escalações, começando com o Ceará de Léo Condé. E o passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquista. Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Matheus Bahia. Tua torcida, tua bandeira alvinegra desfraldada. Diego Fernando Sobral, Lucas Mugni. Teu time em campo tem vitória assegurada. Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Olha a lei do ex aí, o Eugênio gosta. Vozão, Ceará vai ganhar. Nada contra vocês, hein, Palmeiras? É o hino. Tem vozão? É o vozão. Tem vozão no hino? Tem vozão Antes no hino? era o vovô, Ceará vai ganhar. Mas numa versão mais moderna, botaram é o vozão. Agora eu quero ouvir o seu entusiasmo, a sua voz, para cantar o hino do Verdão de tanta gente de Abel Ferreira, com o Everton no gol. Quando surge o alviverde imponente, Mais entusiasmo. no gramado em que a luz Giai, Bruno Fux e Gomes. Sabe bem o que vem Richard pela Rios, frente, Martínez, Felipe Anderson Piquerez. que a dureza do prédio não tarda. Paulinho, Vitor Roque E o Palmeiras no ardor da partida. e o menino Estevão. Transformando a lealdade em padrão. Achando que você é palmeirense, Sabe hein? sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Vai, solta a voz. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta isso, hein? Tá faltando essa torcida vibrar e cantar aí. nos jogos do Isso é um Allianz. programa jornalístico ou é clubístico? Você tá parecendo... O que é isso aqui? Eu sou um clubista, eu adoro os clubes em geral. Aí o torcedor do Ceará vai ficar bravo, porque a empolgação subiu demais. O Isso aí, verdade. boa Brilha, porque boa eu Brilha. fui desafiado aqui, então, né, precisei mostrar uma certa... Brincadeiras à parte, vamos falar de Ceará e Palmeiras. Melhor mandante contra o melhor visitante. Quero ver o que vai dar. Vamos fazer uma aposta aí, quem ganhar, um convence o O outro. Ceará tem 9 Boa. vitórias, Gostei. 9 vitórias e 4 empates. E o Palmeiras são 16 jogos sem Isso. perder fora de casa, né? Que confronto, hein? E o vozão inteirinho, né? A exceção do goleiro, o Bruno Ferreira já vem já está machucado, o Fernando Miguel vem jogando e Fernando Miguel dispensa a apresentação. Acho que não, Pessoal, pergunta que você adora responder todas as perguntas da tarde. Então vou tocar para você O essa aí. visitante é mais perigoso? Tem sido. É. Era a minha E resposta. não é só essa temporada, hein? Não. Desde que o Abel Ferreira chegou... Então, aí tem uma questão interessante, né? Qual? Eu acabei de falar, a torcida do Palmeiras não tem sido a mesma do Allianz. E eu tenho visto torcedores assim? do Palmeiras que o ambiente hoje ficou um ambiente muito diferente. Que sentido?
Porque o ingresso é muito caro, porque o estádio muitas vezes não tem todo o seu espaço aberto, porque fica fechado ali atrás do gol em função do palco, né, que é montado para os shows. Agora colocaram o escudo do Palmeiras lá no pano para não ficar tão feio e tal. Que a torcida organizada, que é a maior, ela deixou de ter uma participação mais efetiva depois que muitos de seus líderes foram presos. Há muita gente falando que o ambiente... Por isso eu falei que a torcida não está cantando e vibrando tanto. O ambiente não tem sido tão bom no Allianz. Agora, o jogo hoje é fora de casa. E o Palmeiras tem sido um visitante que gera problemas para os adversários. E a gente está vendo aí, por exemplo, vitória contra o Fortaleza, que também, pelo Campeonato Brasileiro, não perdia no Castelão. No mesmo Castelão onde o Ceará joga. Vitória fora de casa, e nós vimos aí agora há pouco também, contra... cortou, a gente ia ver de novo. Contra a equipe do Bolívar. E nessas vitórias fora de casa do Palmeiras tem uma coisa... Bolívar, Fortaleza, Inter, não foi? Então, tem sido o seguinte, muitas vezes, é um Palmeiras que sabe explorar muito bem a transição e velocidade. Não é isso? É um Palmeiras que, para usar uma linguagem do momento, professor, ataca espaços. Essa é boa. E sabe fazer isso com muita qualidade. Por exemplo, a grande atuação do Flaco Lopes lá na altitude de La Paz passou por aí, né? Porque ele roubava a bola do zagueiro, ficava cara a cara com o goleiro, ou fazia o gol, ou dava o gol para alguém fazer. Aliás, eu vi o Pedro Raul ali na imagem, tô ficando louco. Eu falei agora há pouco lei do ex. Não, ele não foi jogador do Palmeiras. Ele não foi jogador do Palmeiras. Seria lei do ex se ele jogasse contra o Corinthians. Você tá com outro clube na cabeça que sofreu com a lei do ex, outro verde. Pedro Raul. Lei do ex e Vasco. O verde dele foi o verde do Goiás. Eu não pensei no Vasco, não. Eu me enganei mesmo. O verde dele, quando ele jogou de verde, foi jogou do Goiás. Do Goiás. Agora, Bel, diga. Em cima disso que eu estava falando, tem alguns... Posso pegar meu caderninho de novo? Vou pegar meu caderninho. Por favor. Claro, pô. Por exemplo, o Ceará... Nesse campeonato, talvez ele não dê ao Palmeiras as possibilidades que o Palmeiras teve. Mas você vai falar de Copa do Brasil ou de Brasileirão? Brasileirão, mas é estilo de jogo. Então cadernão, não é isso? Sim, até o elástico no caderninho. É estilo de jogo do Léo Condé no Ceará. É o time que tem a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Só 38%. É o time que tem o maior número de ações na defesa, somando ele e o adversário. Ou seja, a bola fica muito no campo de defesa do Ceará. 31% das ações dos jogos do Ceará acontecem da intermediária para trás. Se não sofrer gol, não tem problema. E só 22% no campo de ataque, da intermediária, não no meio campo, da intermediária para o ataque do Ceará, que é o menor número, ou seja, é o time que mais tempo a bola fica na sua defesa e menos tempo fica no ataque. E é o time também que tem a maior velocidade de transição do campeonato. 1,69 metros por segundo. Significa o quê? Vai ficar trancadinho lá atrás. Será? E aí o Palmeiras tem ido muito bem fora de casa quando o adversário sai e ele tem o contra-ataque. Tem espaço para contra-atacar. Quando ele vai pegar um Ceará que vai ficar... Palmeiras, venha, que sou eu que vou ficar no contra-ataque. Porque é como joga, tá aqui no caderno, como joga o Ceará do Léo Condé. E aí o Palmeiras vai precisar de outros artifícios, não estou dizendo que ele não os tenha, ele vai ter que mostrar. Para achar outros espaço. artifícios para achar esses espaços na defesa do Ceará. Sabe qual é o nome disso aqui? A gente pode chamar de CL, o Caderninho Leal. Caderninho Leal. Caderninho Leal. Agora eu tenho uma impressão, não sei se é uma falsa impressão, mas vou guardar. Estou na minha cabeça aqui o jogo Ceará e Vasco. E eu lembro que o Ceará deu um certo espaço para o Vasco. Mas é isso que o Eugênio está falando. Para umas transições. Essa transição do Palmeiras que a gente falou, que foi forte nos jogos fora, ela pode aparecer hoje. Se o Ceará der o mesmo espaço que deu para o Vasco, por exemplo. Deu espaço. O Palmeiras é o Palmeiras, o Vasco é o Vasco. Então. Mas e dentro desse jogo também foi um jogo em que o Vasco teve mais posse de bola do que o Ceará. Só que não conseguiu transformar essa posse de bola. Porque eu não lembro de um Ceará assim tão fechado, mesmo contra o São Paulo. Os grandes, vamos pegar os jogos com os grandes que o Ceará fez. Contra o Grêmio, que aliás o Ceará ganha do Grêmio.
em E Fortaleza. como que é o gol da vitória do Ceará? Mas não são jogos... Como foi? Eu não lembro. O Thiago Volpe tinha ido pro ataque, volta correndo, o cara faz o gol do meio da rua, que não tem goleiro, no contra-ataque. Mas eu lembro do Grêmio ter verdade. tido possibilidades, do Vasco ter tido possibilidades, do São Paulo ter tido possibilidades, que se o Palmeiras tiver hoje, talvez ele não perdoe. Vou pedir um favor para a nossa produção colocar de novo na tela a provável escalação do Palmeiras. Porque aí eu vou fazer uma pergunta para o Breiler, para o professor e principalmente para o Eugênio. Vamos começar com o Eugênio? Ceará e Vasco. O Vasco teve 64% da posse de bola, o Ceará só 36%. Não É isso. fuja da pergunta, Ele dá a não, bola Eugênio. para o adversário. Eugênio, não fuja da pergunta. Está aí na tela. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Flaco Lopes. Por quê? Porque tem tido desempenho melhor que o Vitor Roque. Não, mas o Vitor Roque não tá mal também. O Vitor Roque não tá jogando mal no Palmeiras. Precisa fazer gol. Não, precisa, mas uma hora a bola vai Precisa entrar fazer contra, gol. Uma hora, quando? contra o Bahia, por exemplo. Ele fez a O dele. Eugênio já desistiu, já. Não, o Bahia, o Abel colocou ele aberto na esquerda. Mas ainda assim, quando teve a chance de finalizar, finalizou bem, o zagueiro tirou praticamente dentro do gol. Então, o Vitor Roque gera situações de perigo, e aí é uma coisa muito ali de... Às vezes o centroavante não está na fase iluminada, e às vezes a bola não entra também, tem mérito do adversário, mas em termos de jogo, o Vitor Roque não está mal. Um jogador que o Palmeiras precisa aprender a aproveitar Mas e o Flaco melhor Lopes? também. Não, o Flaco Lopes também está bem. Entra, aproveita a oportunidade, mas Se ele esse não é o... estivesse dando respostas, Mas esse é o sonho de Trump. eu até poderia falar, não, pelo potencial, né? Mas as respostas que o Flaco tem dado, fez isso contra o Fortaleza, um belo gol contra o Fortaleza. Foi muito bem, foi o craque do jogo na vitória, na altitude, sempre muito difícil. Não fez gol contra o Bahia, não fez, mas também deu Já a contribuição fez bem dele. menos contra o Bahia, hein? Mas são pra jogos mim, e jogos. O Vitor Roque também não fez por merecer para ser barrado. Nossa, o Vitor Roque não vê a cor da bola, tá numa Tá rotação... perdendo muito gol, Tá por numa exemplo. rotação Não está diferente. acontecendo isso, tá? Não, e Também quando... não tá fazendo. E quando ele joga, é uma característica diferente. O Palmeiras com o Vitor Roque precisa dar mais a bola no espaço. E esse Palmeiras, até por instinto e por muitos anos de Abel, é acostumado a bola na referência. E geralmente é o Flaco Lopes, já foi o Daverson, o Rony... O Flaco quando Lopes jogou é por muito ali. melhor em bola aérea, né? Total. Que o Vitor Roque, né? Ele agrega mais, um porque tem mais centroavante de altura, área. forte dele. E até o Flaco Lopes tem um mérito que ele não é só o centroavantão. Ele sabe jogar com o pé, sabe preparar uma jogada para quem vem de trás. E de fato, de origem, ele nem é o centroavante. Ele é um jogador que joga por trás do centroavante. Mas como ele tem aquele corpo, aí o pessoal coloca ele na área. Assim, Mas o ideal para ele é jogar com um 9 e ele vindo de trás. E essa situação é o problema dos sonhos de todo treinador, de dois centroavantes competindo pela posição. Com características em alto diferentes. Nível, características diferentes. E para mim é mais uma questão do Palmeiras encaixar com o estilo que o Vitor Roque oferece, que é de um jogador que busca espaço o tempo inteiro, que balança a defesa adversária. E para mim é questão de tempo para ele começar a deslanchar e marcar gol. Eventualmente podem jogar os dois juntos, não podem? também. Claro que pode. Nisso que o Eugênio acabou de falar, talvez até potencializasse o Flaco. Agora, vocês têm certeza que essa discussão ela é tão duradoura assim como a gente está fazendo? Por que Vitor não? Roque, Flaco Lopes? Ué, Não, é a qual o discussão do problema? momento, professor. Então, Eu não sei o amanhã. Então, Estou é discutindo isso. hoje. É isso, porque... Mas por quê? O que você quer dizer? Não entendi. Não, porque eu não vejo dúvida nenhuma de que o Vitor Roque tem que ser o titular. Não, eu tenho É dúvida. a pergunta que está Se lá. o Flaco Quem Lopes deve estiver ser? fazendo gol e o Vitor Roque não, Não, aí a discussão última vai edição continuar, do- professor. a Não vai, última- Eugênio? Isso é uma percepção que a gente tem de futuro. Eu tinha a percepção de que o Vitor Roque ia se dar bem na Europa. Não aconteceu. Eu tenho a percepção que ele foi uma boa contratação para o Palmeiras. Até agora não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro ou não. Semana A vida passada- a gente não tem certeza do que vai acontecer. O que a gente está discutindo aqui é o hoje. No hoje, o Flaco Lopes tem dado mais respostas do que o Vitor Mas Roque. acredito que o Abel esteja satisfeito com o desempenho do Vitor Roque até aqui. Não é um desempenho ruim. Eu também acho que Se não. tivesse Eu acho que satisfeito, não eu manteria tem como nem- titular. Eu acho que Ele perdeu espaço. O ponto fora da curva foi a partida que o Flaco fez na Bolívia. Talvez seja a questão toda envolvendo, assim, encaixar a característica do Vitor Roque dentro das ideias do Abel. Talvez ele não esteja conseguindo encaixar essas características. Ali na frente pode ser que consiga.
Vamos sair um pouquinho mais, vamos movimentar, vem um pouquinho mais para cá e tal, abre espaço para alguém, porque o Rony fazia muito isso, né? O Rony era muito o jogador que abria espaço para o jogador que vinha de trás. O Palmeiras foi de esportes que perdeu em casa para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, precisa melhorar essa função. Em casa de um jeito, fora de outro. A frase cai bem para ilustrar as duas faces do Palmeiras nessa temporada. A derrota para o Bahia no Allianz Parque tirou o time da liderança do Brasileiro e acendeu um alerta para o desempenho como mandante em 2025. Em 12 jogos em casa, o Palmeiras tem 5 vitórias, 4 empates e agora soma 3 derrotas. Número elevado a essa altura do ano. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu apenas 5 vezes em 34 jogos durante toda a temporada. Mais uma vez, o técnico atribuiu a derrota à falta de eficiência nas finalizações. Nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde. Mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto, isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos. Até o momento, o rendimento do Palmeiras em casa contraria um princípio do técnico. Para o treinador palmeirense, times campeões precisam ter índice de aproveitamento entre 80% e 85% como mandante. Esse ano, por enquanto, a equipe alviverde tem 52,7% de aproveitamento em casa. É o pior desempenho da era Abel Ferreira. Por outro lado, a campanha como visitante é imbatível. Até agora, são 13 jogos fora de casa, com 10 vitórias e 3 empates. 84,7% de aproveitamento é o melhor desempenho como visitante, sob o comando de Abel Ferreira. Diante dessa performance, a boa notícia é que os próximos 3 confrontos na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores contra Ceará, Vasco e Cerro Porteño serão fora de casa. A dupla personalidade do Palmeiras esse ano já comprometeu o título paulista, mas ainda não é definitiva na temporada. De qualquer forma, um dos desafios do técnico é colocar fim nessa crise de identidade. Em casa de um jeito, fora de outro. Também temos vários adversários, não é só um, temos as viagens, o nosso adversário, pouco tempo de recuperação e pronto, temos que continuar o nosso caminho. Galera, o próximo jogo aí, né, confronto pesado com o Ceará, o Palmeiras promete levar a melhor. Como vocês viram aí, os especialistas, né, da ESPN Brasil deixou bem claro que está difícil, mas que, né, essa troca aí do Vitor Roque, porque o Vitor Roque está jogando muita bola, mas porém não está fazendo gol. E aí, o que é que vocês acham da opinião aí dos comentaristas? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E fica ligado aqui, porque aqui tem notícia do Verdão. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.